Olá, pessoal. Hoje eu quero ler aqui um texto que tem a ver com o assunto que eu vou falar hoje. E esse texto está aqui no livro de Eclesiastes, ou o Pregador. E isso foi dito por Salomão em sua época. E está escrito assim: Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então, pessoal, Salomão está falando aqui sobre a gravidade da, do aumento da ciência. Porque isso pode parecer que o aumento da ciência pode parecer que é algo bom, é algo que vai trazer bom resultado. Mas não. Ele diz claramente aqui que o aumento da ciência aumenta a tristeza. E quem é que sofre essa tristeza e as consequências dessa tristeza? São as pessoas, são eu e você, ou seja, a humanidade de forma geral. E veja se não é isso que está acontecendo hoje. Porque hoje podemos ver que o aumento da ciência está crescendo, está se multiplicando cada vez mais. Cada vez mais existem mais tecnologias, de forma que existe no mundo, por exemplo, existe chips com nanotecnologia, existe existe foguetes com forma de pênis voando para o espaço, existe carro elétrico, existe existem muitas coisas que estão sendo criadas pela ciência, porque a ciência está avançando demais. Só que isso não é algo bom para as pessoas, porque vai aumentar tristeza, como Salomão disse aqui. Então, nós não podemos ver com bons olhos o aumento da ciência ou da tecnologia, porque muitas pessoas estão prestes a experimentar coisas que nunca tinham experimentado antes, como o metaverso, por exemplo, como aquilo que Bill Gates fez, água feita de cocô. Enfim, existem muitas tecnologias por aí que estão tentando, com isso, revolucionar a humanidade. E muitas pessoas vão aceitar isso, porque muitas pessoas hoje estão, infelizmente, sendo amantes da ciência, da tecnologia. Elas acham essas coisas inovadoras, elas acham que essas coisas vão facilitar as suas vidas, porque elas não sabem que o aumento da ciência aumenta a tristeza. E quem vai sofrer as consequências disso são as próprias pessoas, que infelizmente vão estar sujeitas a essa tristeza. Vão sentir isso literalmente em suas vidas. Isso é algo perigoso. Então, o aumento da sabedoria, como está escrito aqui, ele leva a muitas pessoas a terem enfado, ou seja, canseira, cansaço. As pessoas ficam, quando a pessoa fica quando a pessoa fica cansada, ela fica sem ânimo para viver, para fazer alguma coisa. Essa é a consequência do aumento da sabedoria, quando existe muita sabedoria. E o texto diz que quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Quem são os responsáveis hoje pelo aumento da ciência? Procure ver quem são essas pessoas, o que elas querem com isso, qual o objetivo delas estarem aumentando assim a tecnologia científica. Será que isso vai ser bom para você no futuro? Já está escrito aqui que não, porque o aumento da ciência aumenta a tristeza e a humanidade vai sofrer por isso. Então, essa é a realidade que espera as pessoas.
Não pense que o aumento da tristeza vai trazer alegria, vai trazer prazer, vai trazer coisa boa, vai levar as pessoas a terem bons resultados, boas consequências. Não, pelo contrário, vai aprisionar as pessoas, vai fazer as pessoas perderem a liberdade que têm. Então, isso é algo nocivo para o ser humano. E você e eu, como seres humanos conscientes, não podemos aceitar esse tipo de coisa imposta, como se fosse algo extraordinário para as nossas vidas. Não, pessoal, não é assim. Então, nós devemos entender essa questão, porque quanto mais aumenta a ciência, mais vai existindo coisas para serem colocadas no ser humano. É assim que eles vão colocar muitas coisas no organismo humano para, por exemplo, modificar o DNA humano. Essas são as experiências que o aumento da ciência vai produzir no ser humano. Isso é algo nocivo. Você pode estar sendo vítima de alterações genéticas na sua vida, no seu organismo. Coisas que não são coisas que trarão benefício para as pessoas. Essa é a realidade. Então, nós não podemos viver dessa forma. Isso é algo mau. O aumento da ciência e da tecnologia está levando a humanidade a ser vítima dessas experiências, ser cobaia dessas experiências, que muitas delas vão ser obrigatórias, digamos assim. Vão obrigar você a aceitar esse tipo de coisa. Então, isso é algo totalmente mau. É algo perverso. É algo para afetar a humanidade. Então, quando nós vemos que o aumento da ciência, da sabedoria, da tecnologia chega a esse ponto por causa de homens que deliberadamente fazem isso de propósito para prejudicar a humanidade de forma geral, o que acontece? Existe algo que Deus faz para acabar com esse tipo de coisa que afeta a humanidade. Porque se tem uma coisa que Deus não quer, é que eu e você e a humanidade de forma geral sejam vítimas da ação da ciência, da tecnologia que querem usar contra você e contra mim. Ele não aceita esse tipo de coisa. Então, ele sempre faz alguma coisa no mundo para acabar com isso. E você já deve ter ouvido que vai acontecer brevemente a inversão do campo magnético. Isso é algo que Deus fará para acabar com essa empáfia, com esse orgulho, como é que eu posso dizer? Com esse objetivo de que a elite, os cientistas, querem, pelo aumento da ciência, prejudicar a humanidade. De propósito. Mas o nosso Criador, o nosso Deus e Pai, ele não aceita isso. Ele age de forma eficaz para acabar com esse tipo de coisa. Para resetar, para dar um início novamente, como ele fez quando a corrupção do gênero humano, lá no capítulo 6 de Gênesis, aconteceu. Porque naquela época começou a existir a mudança genética do DNA humano. Experiências foram feitas. Começaram a existir seres híbridos.
tanto humanos como animais, surgiram gigantes. A deturpação do DNA humano, do gênero humano, estava muito corrompida, porque os anjos caídos fizeram esse tipo de coisa. Eles, por meio da ciência, fizeram isso acontecer. E aconteceu o quê? Para acabar com esse tipo de coisa? O dilúvio. Quando o dilúvio aconteceu, tudo aquilo foi destruído. Todas aquelas pessoas contaminadas foram destruídas, morreram, afogadas no dilúvio. E aquele negócio cessou. Então, iniciou de novo uma nova história humana, sem aquele tipo de coisa, sem aquele tipo de coisa causada pela ciência. E aí sobreviveram apenas Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus 3 filhos, e todos os animais que estavam na arca. Eles iniciaram novamente a população do mundo. Então, eles estavam limpos, digamos assim, daquele corrompimento que aconteceu antes, que foi destruído pelo dilúvio. Então, quando hoje nós podemos ver claramente que o aumento da ciência chegou a esse ponto e vai se agravar cada vez mais, vai produzir muita tristeza no mundo, novamente estamos com certeza esperando Deus agir de novo para acabar com esse tipo de coisa. Então isso vai acontecer mesmo. É algo que sempre acontece. De tempos em tempos, Deus faz isso. E faz isso com justiça. Porque o aumento da ciência para produzir tristeza no mundo é uma injustiça feita contra os seres humanos normais, como eu e você. Então, Deus não admite esse tipo de coisa. Ele, em sua justiça, ele age de forma poderosa para acabar com isso, mostrando de fato o seu império, a sua soberania, porque ele é que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é poderoso para fazer isso. Então, quando ele quer extirpar da terra esse tipo de coisa, ele age sim e faz isso acontecer. Ele já fez isso algumas vezes e fará novamente. Então, o aumento da ciência, infelizmente, causa esse mal, pessoal, que afeta a humanidade. Não é algo bom. Muitas pessoas acham que esse avanço tecnológico é algo legal, é algo gostoso, é algo que traz prazer, traz inovações, traz benefícios para a vida humana, de forma geral. Mas não é bem assim. Existe uma segunda e terceira e quarta má intenção por trás disso. E quem vai ser prejudicado por essas más intenções é você e eu, com certeza. Eles não fazem esse aumento da ciência acontecer para beneficiar a humanidade, não. Pode até parecer que sim, mas por trás existe algo muito perverso e que as vítimas dessa perversidade serão as pessoas. Então, isso é algo grave, que não podemos deixar que isso aconteça. Ou melhor, Deus não deixa que isso aconteça. Porque a criação de Deus, ela tem que se manter pura, genuína, simples, sem essas modificações genéticas, sem esses aparelhos, essas coisas que a ciência cria para, entre aspas, beneficiar as pessoas, como, por exemplo, o metaverso, que já está sendo falado por aí, que vai começar a ser implantado, alimentos modificados. Então, tudo isso prejudica o ser humano. E Deus, em sua justiça, ele não deixa isso acontecer. Ele não deixa isso ir aumentar mais.
para aumentar mais tristeza no mundo. Não. Ele quer e vai fazer algo para parar com isso. Para que o ser humano não seja afetado pela tristeza do aumento da ciência. Então, isso é bom demais. Isso prova, mais uma vez, que Deus está a seu favor e a meu favor, cuidando da sua criação, que é você e eu, porque foi Ele que nos criou. Ele é que nos deu vida, respiração e tudo mais, para vivermos de forma saudável, biologicamente falando. Então, quando existe alguma coisa que está tentando alterar isso de propósito, deliberadamente, por causa de cientistas mal intencionados, ele vem agir para causar o fim dessas coisas, que prejudicam a humanidade. Ele sabe disso. Mas nós, hoje, devemos saber disso também. Nós devemos saber que essas coisas nos prejudicam. E esse texto aqui é muito bem claro e simples. Então está escrito aqui, ó. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Então essa é a realidade, pessoal. É isso que eu queria falar aqui hoje, para esclarecer a respeito disso. Então, conscientizados disso, prossigamos. Vamos dar valor e importância ao nosso Deus e Pai, que é o nosso Criador. Porque Ele fará por nós algo que nós não podemos fazer. Ele vai nos salvar desse tipo de coisa, sim. Então, é isso que vai acontecer. E é isso que eu queria falar hoje. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.